Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Mecânica Pérez aqui no YouTube. Meu nome é Vitor Pérez, sou engenheiro mecânico e o proprietário aqui também dessa oficina que vos fala. Hoje a gente está aqui para falar sobre um upgrade muito legal para essa plataforma MQB, né, da linha Volks e Audi, seja Golf GTI, Audi A3, entre outros modelos aí, né? Que é a instalação da famosa coilover da Bilstein, né? Uma marca alemã, que é esse modelo da B16 PSS10, né? Com suas regulagens aqui e tudo mais. Nesse vídeo a gente vai fazer um overview para vocês dessa suspensão, o porquê que ela é tão boa, tão cara, né? A gente está basicamente com um Celta só de suspensão aqui nessa bancada, e a ideia é que, para que você que tem dúvida se vale a pena esse upgrade no seu Golf GTI, no seu Audi A3, no seu Jetta GLI, para que você assista esse vídeo e consiga tomar alguma conclusão para saber se esse investimento cabe para você ou se talvez fazendo um upgrade só de mola esportiva já vai atender aí a sua necessidade, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela e também um upgrade de freio, né? A gente vai fazer um upgradezinho de disco aqui nesse carro, vamos colocar um disquinho frisado, que é aquele disco que tem as ranhurinhas, depois eu já mostro ali para vocês e explico um pouquinho sobre ele. Vamos fazer um upgrade também de aerokeep, já explico também depois aqui do que é, o que se trata sobre esse aerokeep, e a questão também do fluido, né, que a gente já vai aproveitar que a gente já vai estar mexendo nesse sistema e já vamos fazer um upgradezinho aí no fluido de freio. Beleza? Bom, vamos começar primeiro com a suspensão, né, que já está na bancada aqui para nós. Esse modelo, né, esse modelo da Bilstein, né, que é essa marca alemã, ela vem, o kit, né, da B16, ele vem com tudo isso que está aqui na mesa, né, que seriam o jogo de mola, né, tanto as dianteiras quanto as traseiras, os amortecedores, né, os amortecedores traseiros, os amortecedores dianteiros e também a chave para regulagem da rosca, né, que essa suspensão ela tem a altura, né, regulável aqui pela rosca, certo? O que difere muito essa suspensão das outras suspensões, talvez até mesmo da Bilstein ou de outras fabricantes, é a questão de ser regulável, né, no qual a gente consegue regular a dureza que a gente quer do amortecedor através desse clipe, né, como um amortecedor de carro de corrida, basicamente, né, que ele tem aqui, né, a marcaçãozinha, né, ó, de mais duro, né, hard, e soft, mais macio, e através dessa mudança desses clipes aqui na suspensão, a gente consegue mudar conforme essa suspensão trabalha, ajustando um pouco ali, né, dando um pouco mais de carga para o amortecedor. Um exemplo disso, né, que eu já vi acontecer muito, muitas vezes esses carros em evento de meia milha, que quando ele larga, principalmente esses carros que têm um nível de potência um pouco mais elevado, é comum ele dar uma acocadinha na traseira, né? Ele contrair um pouco as molas traseiras ali, ele comprime um pouco a suspensão traseira e lança o carro. Isso, para alguns carros que têm uma potência muito elevada, essa transferência de peso para a traseira é muito grande. Então, através dessa regulagem aqui, né, que no caso vai estar aqui nos amortecedores traseiros, né, mesmo sistema aqui, né, ó, nos amortecedores traseiros, você consegue alterar a dureza, né, do trabalho do amortecedor, conseguindo assim controlar essa transferência de carga, né? Então tem essa é a principal diferença desse modelo da B16, né? A B14, que é um outro modelo da Bilstein também que tem disponível para esses carros, muito utilizado também, ela não tem a regulagem de dureza do amortecedor, né? Então o modelo B14 ele só tem a regulagem de altura, mas você não consegue regular a dureza dos amortecedores de forma independente, né? Ele é naquela dureza como um amortecedor convencional que você compra numa loja e vai ser aquilo eternamente até o final da vida útil dele. Aqui a gente consegue fazer essa alteração. Uma outra coisa também que é muito diferente da Bilstein é a questão do amortecedor em si, né? Olha o tamanho da haste desse amortecedor. Isso aqui é a espessura da haste do amortecedor, tá vendo? A gente tem um retentor aqui, né? E todo esse diâmetro aqui, isso é a haste do amortecedor. Quanto um amortecedor original, ele é uma haste bem fininha, né? Uma hastezinha bem fininha. Então, isso já prova que a durabilidade e estabilidade que esse conjunto aqui proporciona
é muito superior a um original, né? Muito superior a um original. A peça toda em alumínio usinada, né? Tipo, você vê que a qualidade é absurda, né? Tem até o testezinho de Nürburgring aqui, né? Com a Bilstein. Então, aí é o Made in Germany, né? Então, um amortecedor aí muito show de bola, né? Um kit de mola aí, amortecedor, para quem quer fazer um investimento, um upgrade nessa plataforma aí, eu acho que esse seria o mais indicado, porque, cara, tipo, todo mundo que anda com esses amortecedores da Bilstein retrata que não existe nada parecido, né? Nada igual, porque o carro se comporta de uma forma muito diferente, né? Muito mais estável, muito mais na mão e com um conforto bem legal, né? Agora, uma coisa que é muito comum, né? O porquê que, dependendo dos casos, a gente parte para esse tipo de upgrade nessa plataforma, principalmente do Golf GTI. Esse carro, ele tem uma característica dele, que ele tem uma questão que é que o pessoal chama de wheel hoop, né? Que é quando a roda ela fica tendo uma frequência, né? Ela tem uma vibração muito grande, principalmente em uma aceleração um pouco mais forte, porque o amortecedor ele tem pouca carga. A mola ela tem uma rigidez considerável, a mola original, porém o amortecedor tem pouca carga. Com isso, ele faz com que a roda pule, né? Ela entre numa frequência de vibração muito grande, fazendo a dianteira do carro pular muito. Até mesmo quando a gente faz upgrade de mola, né, que coloca uma mola, seja do Maybach, seja uma HR, seja uma KW, ele ainda tem essa característica porque o amortecedor ele não é tão resistente, né, ele não tem tanta capacidade de conseguir transferir toda essa frequência de velocidade para o chão, né, mantendo o pneu em contato com o chão ali no atrito direto e ele fazendo essa segurança, né, porque o amortecedor tá na suspensão para conseguir frear, né, a ação da mola, porque a mola ela vai vibrar numa frequência de atuação, né? E se não tiver algo que freie esse movimento da mola, ela vai entrar nessa frequência eterna até parar, né? E se provavelmente ela não vai parar, né? Porque é uma mola, então ela armazena essa energia que foi carregada em cima dela aqui. Então o amortecedor está ali justamente para conseguir frear essa ação da mola. Quando a gente coloca só mola esportiva nesses carros, como o amortecedor ele não tem a carga desejada ali para essa nova carga de mola, ele faz com que isso vibre mais. E também alguns carros ele tem a tendência de dar fim de curso, que é muito comum nesses carros, né? No Golf GTI, Tiguan R-Line então nem se fala, né? Tanto que nas Tiguan, por exemplo, a gente tem uma atualização de peça, de part number, do amortecedor, que ele tem uns 3 dedos da haste, né, que é essa haste aqui que eu mostrei para vocês, ela tem uns 3 dedos maior na haste para evitar esse fenômeno de fim de curso, porque isso é bem desconfortável, até mesmo dentro do carro, né? Você sente aquela pancada seca ali na suspensão, que tipo, é muito ruim para o carro, isso também, obviamente, mas para quem está dentro do carro é péssimo, né? O conforto acaba sendo zero. Então, esse é um motivo pelo qual o pessoal acaba investindo nesse upgrade aqui das Bilstein, né, das B16 ou B14 também, que é uma suspensão muito boa, para poder utilizar de uma forma esportiva e também ter um conforto legal aí nessa plataforma. Agora vocês vão acompanhar um pouquinho a questão da montagem, mas antes disso também eu vou explicar um pouquinho sobre os freios aí para vocês. Vamos lá! Bom, galera, agora a gente está aqui com a parte de sistema de freio, que é um outro upgrade que a gente vai fazer nesse carro aqui também. Que é até uma deficiência um pouco, na minha opinião, dos Golf GTI e Jetta GLI, é a questão do freio. O carro, tipo, não freia o tanto que ele anda, né? Então é uma coisa que eu acho muito legal e seguro de se fazer. Aqui a gente está com, por exemplo, os discos frisados, né? É um disco da marca Fremax. O serviço realizado aqui foi pelo pessoal da Kun Brakes, certo? E aí a gente vai fazer esse upgrade aqui. O porquê fazer um upgrade de um disco frisado frente a um disco liso, né? Um disco convencional. Essa questão dos frisos, se vocês notarem, para quem é um pouco mais do mundo aí das corridas aí, vai ver que tipo, a maioria dos carros de corrida, quando não se utiliza freio de carbono, utiliza freio com esses frisos, né? Ou a perfuração, ou os frisos. Tem várias formas de friso ali também, isso daí não afeta muito, mas tem essa diferença, né? Ele sempre tem alguma coisa na superfície do disco para melhorar a eficiência da frenagem. E o porquê isso melhora a eficiência?
essas ranhuras, elas aumentam o coeficiente de atrito do disco com a pastilha de freio, né? Fazendo também que a pastilha esteja sempre limpa, né? Quando você está freando, a pastilha ela sempre forma uma camada de sujeira ali, que é do composto dela, né? Que ela é um material compósito, segurando, né? Aquela rotação do disco ali, esse atrito, né? Essa fricção entre o disco e a pastilha, eles geram uma sujeira ali, e essa sujeira muitas vezes ela não consegue ser dissipada na frenagem, né? O que para performance é muito ruim, né? Vale uma observação aqui, nota que normalmente, às vezes, por exemplo, assistindo corrida de Fórmula 1, você vê quando os carros vêm numa velocidade alta e eles dão uma freada muito forte no freio. Nas rodas, quando eles não estão com algum aparato aerodinâmico ali nas rodas, elas soltam uma fumaça preta. Ela dá um tufinho de fumaça preta nas rodas, que é essa questão dessa limpeza, né, desse atrito, né, da fricção da pastilha com o disco de freio. Esse friso, né, ajuda a melhorar isso aí, né, fazendo com que a pastilha esteja sempre limpa e não tendo aquele fenômeno que a gente ouve muito falar, que a pastilha vitrificou. Ele não forma essa vitrificação na pastilha, para a pastilha ficar tipo, com aquela camadinha lisa e brilhante, que isso daí ela é ruim, né? Ela é ruim para o desempenho da frenagem. Então, esse upgrade aqui desse disco com esses frisos melhora muito a eficiência do carro nesse ponto, né? Fazendo com que a pastilha esteja sempre limpa, fazendo com que a pastilha não vitrifique, melhorando também o coeficiente de atrito da pastilha com o disco, consequentemente melhorando a frenagem do carro, né? Então isso é um upgrade muito interessante. Aqui na oficina a gente realiza muito esse tipo de upgrade usando esse kit aqui do pessoal da Combrakes, porque todos os clientes que usam esse tipo de sistema têm feedback muito positivo sobre a questão da melhoria da frenagem do veículo. Outro ponto aqui também que a gente vai melhorar nesse carro é a questão dos aerokips, né? Que é a linha de freio, né? Que ela sai do carro, que ela vem do caninho de freio ali proveniente da linha do veículo para a pinça de freio, né? Que ela vai conectada à pinça de freio. No caso aqui ela tem que ser um material flexível por conta da movimentação da roda, né? Isso aqui está sempre basicamente num ponto fixo e isso aqui ela vai estar preso na pinça de freio, fazendo a movimentação de esterçamento, de movimentação de oscilação, né? Passando num buraco, numa lombada. Por isso que ela tem que ser flexível. No carro, esse flexível de freio, ele é de borracha, né? E uma coisa que é negativa, muito negativa nesses flexíveis de borracha, é que quando você usa o freio de uma forma um pouco mais agressiva ali, num uso mais esportivo, principalmente num track day, por exemplo, essa borracha ela tende a expandir com a pressão de freio, né? Então toda vez que você dá um patadão no freio forte ali para segurar o carro, para estancar o carro, essa borracha ela dilata, né? Ela sofre uma dilatação, né? Ela sofre uma expansão, consequentemente a frenagem é afetada, né? Porque força nada mais né, do que a força aplicada sobre a área, né? A energia aplicada sobre a área ali ela vai ser o resultante do atrito da pastilha aqui no disco. Então, isso, você conseguindo melhorar essa questão que ele não tem essa perca por esse dilatamento, né, essa dilatação ali da borracha, você melhora muito a eficiência do freio, fazendo com que o freio tende a fadigar menos ou não sofra fadiga por conta desse upgrade aqui, né? No caso aqui a gente vai fazer nas rodas dianteiras e nas rodas traseiras também, para melhorar bem a eficiência disso tudo. Por último, não menos importante, uma coisa que 90% dos proprietários esquecem, até mesmo em veículos de manutenção comum, é a questão do fluido de freio, né? O pessoal esquece muito desse detalhe aqui. É uma coisa que na oficina que a gente sempre frisa muito, porque é uma coisa que está diretamente ligada à segurança do veículo, né? E o pessoal acaba esquecendo, acaba deixando essa manutenção de lado, porque o fluido de freio, basicamente, se não tem um vazamento na linha, ele não baixa, ele não consome esse óleo, não precisa você ter a sistemática
de ficar indo conferir o nível desse fluido sempre, assim como um óleo de motor, um fluido de arrefecimento, por exemplo, que você tem que ter esse costume de estar sempre conferindo, né? O fluido de freio não tem essa necessidade. Consequentemente, ele acaba ficando esquecido no reservatório. Porém, uma coisa que acontece é que o fluido de freio, ele é um material, ele tem, né, uma propriedade higroscópica, que é a absorção de umidade, né? Ele absorve umidade. Consequentemente, não é uma via de regra, mas é uma base, a cada 1% de umidade que o fluido absorve, ele perde cerca de 50 graus no ponto de ebulição. Então vamos imaginar um fluido ali de uma classe DOT 3 que ferve a 180 graus Celsius, né, com o fluido úmido. Quando ele está com 1% de umidade, esses 180 graus do ponto de ebulição, né, que é o ponto que o fluido ele vai ferver e você vai perder a ação do freio totalmente, porque você vai criar bolha de ar no sistema, ele vai baixar cerca de 50 graus esse ponto de ebulição, abaixando muito o ponto de ebulição máximo do fluido, né? Então, o que acontece? Às vezes, quando você está em uma serra, você está solicitando esse freio de uma forma um pouco mais agressiva, ele vai ferver e a tendência de você perder o freio do seu veículo é muito grande. Então, por isso que tem que estar sempre atento, né? Tem que tomar cuidado a essa questão aí do fluido. Nesse carro aqui, a gente vai usar um fluido DOT 5.1. Já vou explicar para vocês o que é, que tem que fazer um outro adendo aqui. O fluido também, galera, ele tem tempo de vida útil. Todos os fabricantes de fluido de freio, seja Motul, seja Liquimoli, seja Varga, seja ATE, seja Pentocin, qualquer fabricante de fluido de freio, todos eles falam, isso daí está até no manual do seu veículo se você pegar para verificar. A vida útil em tempo do fluido no carro é de no máximo 2 anos. Então, se você tem um carro 2020 e você provavelmente nunca notou e nunca viu essa questão do fluido de freio, provavelmente esse fluido ele já se degradou e ele venceu no sistema de freio do seu veículo. Então é uma coisa que é muito importante e interessante você estar procurando um mecânico aí, ou até mesmo para você que é mecânico, assim como eu também, tá sempre atento às manutenções nos veículos do seu cliente, na sua oficina, porque isso é um item de segurança. Isso não é empurrar serviço para o cliente, e sim mostrar para ele, provar para ele que isso é um item de segurança, que tem manutenção prevista no manual, e isso para ele vai ser a melhor manutenção em questão de segurança. Porque o fluido também, quando ele se degrada muito dentro do reservatório, ele começa a formar sólidos, ele forma como se fosse uma placa ali, uma gosma ali, um gelzinho, e essa gosma que forma ali por conta da falta de manutenção, ele pode afetar diretamente a central do ABS, entrar nos caninhos de freio ali da central do ABS, do módulo do ABS, na eletrobomba do ABS, fazendo com que você perca ou degrade uma bomba do ABS por conta de uma falta de manutenção no fluido. Então isso é muito importante, galera. Bom, sobre a classificação, né? DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. O que significa essas siglas, né? Isso aqui é a classificação DOT, que é a classificação, né, a nomenclatura utilizada para fazer a classificação dos fluidos. Cada fabricante possui uma normativa, né, no caso, para tá atendendo. Então, quando, por exemplo, uma Motul faz um fluido, um DOT 5, né, ele tem que passar pela DOT para poder fazer essa avaliação, para ver se esse fluido realmente é um DOT 5.1, né? DOT 3, o que difere, né, do DOT 3 para um 4 para um 5.1? Um DOT 3, como eu disse, ele tem um ponto de ebulição na faixa de 180 graus. Um DOT 4, ele tem um ponto de ebulição na faixa dos 240, 220 graus. Um DOT 5.1, dependendo do DOT 5.1, ele chega a 260, 280 graus de temperatura que o fluido consegue resistir, né? Então, você pega até um fluido de aplicação, por exemplo, um RBF 700, ou um fluido que é para aplicação de corrida, esse ponto de ebulição do fluido é muito alto, é muito maior. Então, você pode, no seu carro que usa um DOT 4, fazer um upgrade para um DOT 5.1, pois
a fabricação, né, o material com que ele é fabricado é o mesmo, né? Então você não pode, por exemplo, num carro que utiliza DOT 3, passar para um DOT 5.1, que isso daí pode ter problema no sistema de freio, né? Principalmente a questão de borrachas, como por exemplo dentro do cilindro mestre, que ele tem as gachetas ali de pressão, de vedação e tudo mais, ele pode vir degradar se você não aplicar o fluido correto. Nesse carro aqui usa um DOT 4, a gente vai passar para um DOT 5.1, que tem um upgradezinho ali de temperatura, obedecendo a mesma base do fluido, né? Então é uma coisa que pode ser feita, só tem que tomar esse cuidado aí, essa atenção. Então agora, bora montar esses upgrades aí no carro. Bom, galera, agora a gente vai fazer o teste, né? Realizar o teste. Esse aparelhinho aqui é tipo bem simples, né? Ele mede a umidade no fluido. Isso aqui a gente utiliza muito aqui na oficina quando faz manutenção preventiva nos veículos, né? Para a gente até testar qual que é a qualidade e a necessidade de fazer a substituição do fluido de freio. Aqui nesse aparelho a gente tem que setar qual é o fluido que a gente está utilizando, como por exemplo aqui a gente está utilizando um DOT 4, que é o original do carro, né? Então ele vai subir essa escala aqui e mostrar para nós se o fluido já está degradado. Se ele passar aqui ó, acima de 3%, ele já está degradado. Se passar acima de 4%, então já era para ter sido trocado já faz um tempo. Então a gente vai fazer essa análise aqui com essa ferramenta. É muito simples, né? É só tirar a tampa do reservatório do fluido de freio e entrar com, né, ó, com a ponta aqui da ferramenta no reservatório. Ó, como vocês podem notar, aqui ele já passou de 4% de umidade, ou seja, esse fluido ele já está bem degradado, né? Até pela coloração dele aqui no reservatório a gente consegue ver que ele já está meio sujinho, né? Já está um pouco escuro, então já a troca aí já vai ser bem necessária. Então, ou seja, se um fluido a cada 1% de umidade é cerca de 50 graus do ponto de ebulição que abaixa, imagina um fluido contaminado com mais de 4%, né? É só fazer as contas aí que vocês vão ver que abaixa muito esse ponto de ebulição. Então, é uma coisa, já é uma manutenção também que, para você que está assistindo esse vídeo e isso despertou um detalhe na sua cabeça, que provavelmente o fluido de freio do seu carro caiu no esquecimento. Então, entre em contato com o seu mecânico aí, ou se você for da região e quiser entrar em contato com nós aqui também, vou deixar os contatos abaixo, para fazer essa avaliação, para ver como que está essa questão do fluido aí, para deixar o sistema em dia. Bora montar essas peças então, vamos lá. Bom, galera, já montamos as peças aqui, como vocês acompanharam no vídeo, né? Instalaçãozinha aí para quem vai instalar, demoradinho, não é um negócio tão rápido quanto no vídeo aí. A gente basicamente aqui levou o dia todo, né? Um detalhe que eu gosto de sempre frisar, que vocês, não sei se alguns notaram aí para quem trabalha no dia a dia de oficina, para essa linha, né, plataforma MQB, Golf, Tiguan Highline, Passat, Audi TT, enfim, toda essa linha Volkswagen, eu gosto de tirar o telescópio inteiro da suspensão e não só tirar a torre do amortecedor para não marcar ali, né? Porque às vezes o pessoal precisa bater, mesmo usando ferramenta, precisa bater na manga de eixo para retirar a torre de suspensão fora. E isso acaba marcando um pouco ali o telescópio da suspensão. Então eu gosto de retirar inteiro ali para não ter essa dor de cabeça. Mas a instalação é bem tranquila, né? Basicamente como se fosse montar uma suspensão original, não precisa fazer nenhuma adaptação, né? É um kit 100% bolt-on, né? Plug and play, tirou uma, colocou a outra. Leva, para quem não tem prática, leva um pouquinho de tempo ali dos ajustes de suspensão, né? A altura ali e tudo mais. Mas é um kitzinho bem tranquilo. Aqui a gente já está com o carro montado, deixei numa alturinha de rodagem aí, né? Um pouquinho mais civil, né? Não tá tão baixo, porque isso era uma coisa que me incomodava nesse carro, era ele ficar muito baixo e acabar pegando, né? Tipo,
tipo, quando vai passar em uma lombada, alguma coisa nesse sentido, mas tá aí na alturinha de rodagem aí, foi uma alturinha que me agradou bastante. E com isso também, galera, tipo, a gente deu uma volta com o carro. Outro carro, para quem está pensando, né, em adquirir uma B16 ou até mesmo uma B14 para sua plataforma MQB, né, seja o GTI, GLI, entre outros carros, o investimento vale muito a pena, né? A gente sabe que é um kit bem caro, né? Mas o conforto, a dirigibilidade do carro é completamente outra. Uma coisa que me incomodava muito nesse carro quando eu estava utilizando mola esportiva, né, que aqui a gente estava utilizando mola HIR antes do upgrade das B16, é o carro andar, a hora que passava em uma junção de asfalto em rodovia, né? Para quem é de São Paulo aqui, pega bastante Bandeirantes, está acostumado ali, a hora que passa ali nos pontilhões, ele tem um recorte forte ali no asfalto, né? E isso daí fazia o carro meio que dar uma pulada meio seca, assim, roubava até um pouco da mão se tivesse uma velocidade um pouco mais alta. E isso, com a B16, sanou completamente. Já peguei pista com esse carro aí para dar uma viajada com ele aí quando eu precisei esses dias atrás. E o carro ficou perfeito, ficou bem legal, dirigibilidade boa, estabilidade boa, conforto também muito tranquilo, parece outro carro, você até esquece que o carro teoricamente é um pouco baixo, né? Então, tá esse detalhe aí, e espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí, dessa instalação da B16, né? Passando um pouquinho ali o passo a passo e algumas informações sobre o kit, instalação também ali dos aeroquitos de freio, e também um upgrade ali de fluido de freio, que é um passo muito importante, né? Que a gente faz muito, que realiza muito esse processo aqui também na oficina. E precisando de alguma coisa, de alguma manutenção ou preparação aí no seu Vox e Audi aí, é só entrar em contato aí pelo nosso Instagram, vamos deixar o QR Code abaixo aqui no vídeo aí, e aí é só acessar, dar um toque aí, conhecer a nossa página também, e é isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Valeu!